São Paulo. A nossa palestrante é docente do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Fez mestrado entre 2001 e 2003, doutorado entre 2003 e 2007 e pós-doutorado em 2007 em Ciência da Computação, aqui bem próximo de nós, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, aqui no nosso campus, tendo realizado também 2 estágios na Universidade de Alicante, em Espanha. A experiência de pesquisa da nossa palestrante na área de computação Obrigada. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de ver uma plateia cheia, assim, de pessoas tão interessadas nesse tema. Fazer pesquisa não é algo fácil, mas é algo apaixonante. A ideia da minha apresentação de hoje vai ser falar... eu não vou dar a mágica para vocês de como fazer uma boa pesquisa, né? A ideia da apresentação é que eu traga alguns pontos importantes sobre um bom trabalho de pesquisa. Por isso que eu tentei um subtítulo aí, um guia prático. Eu sou professora de computação, eu dou essa disciplina para alunos de computação, então eu não posso ficar para os meus alunos de computação indo muito nas teorias, né, porque tem por trás a metodologia científica. Então eu desenvolvi uma maneira de ensinar os alunos de uma maneira mais prática o conteúdo que é realmente relevante na parte de metodologia científica, tá certo? Então, eu vou fazer a minha apresentação. Acho que a gente pode manter o formato de perguntas ao final. Então, vão anotando aí as dúvidas de vocês, tá certo? Então, para começar, o que é pesquisa? Então, aqui é uma das definições possíveis que eu trouxe para vocês. Está aí, né? Pesquisa é simplesmente reunir informações necessárias para encontrar resposta para uma pergunta e, assim, chegar à solução de um problema. Prestem atenção aí nos itens grifados por mim aí no caso, né? Então, quer dizer que a pesquisa necessariamente envolve a coleta de informações. Ninguém faz pesquisa sem estudar. Então, para você desenvolver um bom trabalho de pesquisa, você tem que, sim, passar por uma etapa de revisão, de levantamento bibliográfico. Nossas colegas apresentaram aí, agora há pouco, esse tema. Então, o que move a pesquisa? Move a pesquisa uma pergunta. Todo mundo tem uma pergunta, um problema a ser tratado na pesquisa. É para esse problema que vocês buscam uma solução. Tá? Vocês buscam, então, uma solução para o problema, que é a mesma coisa que a pergunta que você faz. E, para isso, você tem que ir atrás de informações, desenvolver o seu trabalho, tá? De acordo com alguns passos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Por que a gente faz pesquisa? Algumas razões filosóficas, respostas filosóficas. Por que fazemos pesquisa? Pelo prazer de desenvolver um enigma. Todo pesquisador é curioso. Se não fosse, não conseguiria fazer pesquisa. Tá? Então, a gente tem dentro da gente, pesquisador, a necessidade de responder alguma coisa. A necessidade do saber, a necessidade do descobrir. Tá? Eu quero saber como é que as coisas funcionam, por que esse problema é assim, como é que eu posso resolvê-lo. A satisfação de descobrir algo novo, inovador, uma solução que ninguém ainda propôs. Tá? Pela contribuição para o enriquecimento do conhecimento humano, é isso que nós queremos, né? Entre outros. Algumas respostas práticas, né? Por que vocês, alunos de pós-graduação, estão fazendo pesquisa? Né? Provavelmente para ter uma compreensão melhor de algum assunto. Então, tem algum assunto que vocês querem estudar e ter um domínio melhor desse assunto. Para isso que você vai lá e opta por fazer um doutorado num determinado tema específico. O seu doutorado, você vai ser o melhor pesquisador naquele tema específico. Tá? Então, o seu conhecimento vai crescer naquele domínio específico. Para assimilar técnicas de pesquisa e redação para aplicação futura numa carreira. Mesmo que vocês que estejam aqui não queiram seguir carreira acadêmica, não queiram serem pesquisadores para o resto da vida. Mas tem algumas habilidades que um processo de pesquisa, um trabalho de pesquisa, desenvolvem na pessoa que são para a vida toda. Por exemplo, coletar informações, organizar essas informações de forma coerente, tá? Apresentar essas informações de modo confiável e convincente. Essas são características que todos nós, profissionais, seja de que área for, precisamos ter nessa nossa era de tanta informação. Então, não adianta
acreditar só no Google. O Google te traz a resposta de uma busca. Mas quem é capaz de olhar para aquelas informações, interpretá-las, organizá-las e apresentá-las, utilizá-las de alguma maneira, são vocês. E a metodologia científica ajuda isso. Ajuda a organizar essas informações, extrair o que é relevante e aproveitar, aplicar. E também um outro ponto que eu acho muito importante, fazemos pesquisa para desenvolver o espírito crítico, o senso crítico. Então, a gente tem que examinar uma pesquisa e fazer as perguntas em cima daquela pesquisa. Não é para aceitar, eu vou falar um pouco sobre isso, mas não é para aceitar gratuitamente tudo que vocês leem como certo. É para fazer perguntas. De onde vêm essas informações? O autor tirou essas conclusões de onde? Os experimentos estão embasando esses dados apresentados? Tá? Então, esse senso crítico é com o trabalho dos outros e principalmente com o trabalho de vocês. Eu falo para os meus alunos, não esperem a banca fazer as perguntas. Façam vocês mesmos as perguntas relativas ao trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Não deixem para a banca fazer as perguntas. Alguns tipos de pesquisa. É difícil falar. Eu sou da computação. Na computação nós temos pesquisas variadas, em áreas variadas. Vocês também são de áreas diferentes. É difícil da gente elencar tipos de pesquisa, tá? Mas nós temos nas áreas de exatas, principalmente nas áreas mais novas, ou nos campos mais novos de pesquisa, nós temos ainda as pesquisas bem exploratórias. Tá? Nesse caso, o estudo é feito com base em estudos de caso e análise, geralmente é uma análise qualitativa, não necessariamente envolvendo as métricas, as medidas de avaliação conhecidas numa área. Mas, às vezes, o resultado é mais um estudo de caso e você analisa, às vezes por medidas subjetivas, o desempenho de acordo com aquele estudo de caso. O importante é um trabalho, por causa disso ele é um trabalho que não tem qualidade? Não. Se for um trabalho que tem aí uma boa hipótese, eu vou falar sobre isso. Tá? Então você tem uma hipótese que é uma solução provável para o seu problema, uma teoria por trás que fundamenta a tua hipótese, as suas decisões, as suas escolhas de pesquisa, e você apresentar isso de uma maneira coerente, é isso que eu quero dizer com uma boa argumentação, então o teu trabalho vai ter qualidade sim. Tá? Em áreas muito novas, principalmente a minha área, que é uma área bem nova, computação, áreas muito novas da computação, às vezes é o único tipo de pesquisa que a gente consegue fazer. Tá? Mesmo assim, mesmo a área sendo nova, nós temos trabalhos relacionados para serem comparados. Vou falar um pouco sobre isso também mais para frente. Outro tipo de pesquisa que nós temos, que aí é mais comum, por exemplo, na minha área de computação é mais comum, temos uma pesquisa empírica. Aí a pesquisa empírica, nós já temos sim, um conjunto de dados para ser utilizado, métricas de avaliação bem conhecidas e difundidas na área. Tá? Nesse caso, geralmente é o que a gente utiliza para comparação de uma abordagem, de uma proposta nova, que é o nosso trabalho que está fazendo, com aquelas já existentes, principalmente com o estado da arte. Todo mundo quer avançar o estado da arte, propor alguma coisa nova e melhor do que já existe. Para isso, você tem que fazer uma comparação do que você está propondo com aquilo que já existe. E essa comparação tem que ser muito bem planejada. Tá? Então, nós temos, na minha área de computação, nós temos os benchmarks, conjuntos de dados, você vai lá, coleta aqueles conjuntos. Hoje em dia, muito código disponível, então, se tem um outro método que tenta solucionar o mesmo problema que o meu método que eu estou propondo, eu consigo baixar aquele código-fonte, executar aquele método naquele conjunto de dados, executar o meu método naquele conjunto de dados, comparar os dois com a mesma medida de avaliação. E aí eu consigo dizer se o meu é realmente melhor do que aquele outro, ou se é melhor ou pior, em quais casos. Tá? E, por fim, nós temos uma pesquisa mais forte, que é a pesquisa formal mesmo. Às vezes, é a única opção em áreas bem teóricas, ou em áreas bem formais. Né? Então, aí, por exemplo, na matemática, tem estudos que você só consegue fazer a demonstração via uma prova formal, utilizando lógica, por exemplo. Então, nós temos uma força aí nessas pesquisas, que nós temos a pesquisa exploratória, é aquela que tem a menor força. Tá? Às vezes, os fundamentos, as descobertas de uma pesquisa exploratória não são descobertas que todo mundo acredita. As pessoas podem olhar e falar assim, tá bom, o trabalho foi desenvolvido, ele faz sentido, ele tem um rigor científico, mas não sei, parece que ainda falta alguma coisa ficou ainda por ser demonstrado. Não diminui a qualidade, tá? Se foi um trabalho bem feito, que eu falo, com todo o rigor que deve ser feito. Mas, às vezes, a afirmação apresentada aqui, ali, a conclusão, ela pode ser questionada. Tá? Já na prova formal, não tem como questionar. Você está usando lógica, por exemplo. Ou é verdadeiro ou é falso. Se a pessoa demonstrou via lógica que aquilo lá é verdadeiro, não tem como ser refutado. Tá?
E o que é imprescindível num bom trabalho de pesquisa? Aqui eu trago alguns pontos. O importante é que a gente traga uma contribuição à ciência que seja relevante. Ninguém está aqui fazendo uma pesquisa para reinventar a roda, para fazer de novo aquilo que já foi publicado semana passada. Tá? Ninguém faz pesquisa para isso. Como eu falei, vocês estão aqui fazendo pesquisa porque vocês querem conhecer, vocês querem responder uma pergunta. Então, não é para simplesmente fazer o que os outros já fizeram, porque para isso já está lá publicado, não tenha nem o trabalho de refazer. Tá? Então, a gente quer avançar na área e trazer uma contribuição que seja relevante. O que eu quero dizer por não trivial? É alguma coisa que realmente demande trabalho de pesquisa, trabalho de investigação, horas e horas tentando pensar em soluções para aquele problema. Tá? Útil, nós queremos que as nossas pesquisas sejam úteis, possivelmente aplicáveis, né? Nós que somos de áreas aí exatas, a indústria demanda muita aplicação das nossas áreas, e correta, com certeza. Tá? Nós temos algumas falhas aí no desenvolvimento da metodologia científica que levam a conclusões equivocadas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cometer. É importante que aplique-se a metodologia científica. Tá? Então, cada área tem a sua metodologia a ser seguida. Eu não vou entrar nas peculiaridades de cada uma. A minha ideia aqui é falar de alguns elementos que estão presentes em todas as pesquisas, ou em todos os trabalhos de pesquisa, ou deveriam estar, na maioria deles. Tá? É importante que a gente compare a nossa proposta com os trabalhos relacionados. Tem trabalho de pesquisa que a gente vê por aí que a pessoa compara o experimento, o método que ela propôs, com o próprio método. Ela faz 500 experimentos, mas todos variando os parâmetros de configuração do método dela. E ela comparou o método dela com o dela mesma. Deve ser ótimo. Mas no final ela só conseguiu o quê? Achar a melhor configuração para o método dela em relação aos demais. Então tem que comparar com os trabalhos relacionados. E para encontrar trabalhos relacionados, vocês precisam fazer um levantamento bibliográfico. Tá? É importante que o trabalho apresente uma hipótese de pesquisa que seja clara. O aluno, o pesquisador, ele não pode ter dúvida de qual que é a hipótese da pesquisa que ele está desenvolvendo. Ou seja, qual que é aquela solução provável para o problema que ele quer resolver. Não pode ter dúvida. Então, se você está aí no momento agora de definir o teu objetivo de trabalho, qual que é a tua hipótese, você tem que ser capaz de explicar para qualquer leigo, de uma maneira simples e clara, qual que é a hipótese do seu trabalho. Tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Se não tiver, você não consegue passar isso para o leitor do seu trabalho, para a banca, por exemplo. E essa hipótese, ela tem que ser comprovada ou refutada, não é? No final do seu trabalho. Então, não tem como você colocar como hipótese de pesquisa uma coisa e a banca, o leitor, terminar de ler o seu trabalho e falar, e aí, essa pesquisa, essa hipótese foi ou não foi comprovada? Isso tem que ser verificado no final do seu trabalho. Outro erro que os alunos cometem. Tá? Parece que aquele objetivo, aquela hipótese, eles são definidos lá no começo do doutorado, há 4 anos atrás, e quando você defende, você já nem lembra mais o que era. Espera aí, não pode ser assim. Isso norteou sua pesquisa. Tudo que você fez de pesquisa estava focado, embasado naquela hipótese. Você não pode perder esse foco. Então, eu quero apresentar aqui para vocês os 10 principais, eu chamo de elementos, eu chamava de conceitos, mas não são necessariamente conceitos. Então, os 10 principais elementos que todo trabalho de pesquisa, ou a maioria, né? Na verdade, todo trabalho de pesquisa deve ter os 10, ou a maioria deles. Tá? Alguns aqui vocês já devem saber o que são, outros talvez não saibam. Então, a ideia aqui, a ideia do guia prático, é tentar focar o olho de vocês para que vocês consigam reconhecer esses 10 elementos em qualquer trabalho que vocês leiam a partir de agora. Tá? Eu começo pelo objetivo. Às vezes é difícil, né, começar. Por que não começa pelo tema, né, ou pelo problema? Por que eu começo pelo objetivo? Porque o objetivo norteia tudo e eu acho que o objetivo parece mais concreto do que o tema. O tema é muito aberto. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelo objetivo. O objetivo ele é o centro de qualquer trabalho de pesquisa. É a partir de um objetivo que você define tudo. Tá? Por exemplo, né, eu vou justificar o meu objetivo respondendo essa pergunta. Por que vale a pena buscar esse objetivo? Por que eu vou percorrer e tentar atingir esse objetivo? O método, como é que eu defino qual que é o método da minha pesquisa? Como é que eu vou conseguir resolver, atingir o meu objetivo? Tá? Assim. Resultados esperados vão ser aqueles assim, que quando eu responder essa pergunta, o que vai mudar no mundo quando o meu objetivo for atingido, for alcançado? Esses são os meus resultados esperados.
Revisão bibliográfica. Quais são aqueles conceitos, trabalhos, técnicas, métricas que eu tenho que conhecer para que eu consiga desenvolver para que eu consiga compreender meu objetivo ou atingir meu objetivo. Tá? Então, qual é essa necessidade de conhecimento que eu, pesquisador, tenho para que eu consiga desenvolver o meu trabalho e atingir meu objetivo? Então, o objetivo, ele é o centro de tudo. Como é que ele é definido? Ele não é definido... Opa, peraí, mas como é que eu vou saber o objetivo sem saber o tema? Na verdade, eles são definidos juntos, né? Tema, problema e objetivo é uma coisa que você define junto. Como? Bem, primeiro você escolhe uma área para você pesquisar. Um tema de pesquisa específico dentro daquela área. Eu quero falar sobre o aquecimento global. Então, eu quero falar, dentro desse aquecimento global, o que eu quero? Sei lá, o aspecto financeiro do aquecimento global, por exemplo. Então, eu estou definindo o meu tema. Aí eu vou lá na minha revisão bibliográfica e tento descobrir quais são os trabalhos que falam sobre esse tema. Vou lá na revisão bibliográfica, coleto lá os meus trabalhos, faço a minha busca e começo a ler esses trabalhos. Com essa leitura, eu ganho mais conhecimento sobre o tema que eu quero trabalhar. E aí eu consigo fazer um esboço de um primeiro objetivo. Eu falo esboço por quê? Porque ainda não é seu objetivo final. Sabendo um pouco mais do meu objetivo, então eu quero descobrir qual que é o impacto do aquecimento global nos países de terceiro mundo. Ótimo. Já tenho um pouquinho mais de um objetivo um pouquinho mais definido. Volto lá na minha literatura e vou procurar trabalhos que falem especificamente sobre países de terceiro mundo, problemas financeiros, aquecimento global. Estou afunilando a minha busca. Tá? Focada onde que está sendo, esse meu trabalho de levantamento bibliográfico está sendo focado pelo meu objetivo. Por isso que eu falo que ele é o centro de todo o trabalho. E esse processo esse ciclo aí vou na literatura, busco trabalhos, leio, aprimoro o meu conhecimento, refino o meu objetivo. Esse ciclo ele continua por algumas passadas. Até que o pesquisador se sinta confortável para dizer, opa, agora eu sei exatamente o que eu quero fazer. Então, eu posso, a partir daqui, continuar com o meu processo da sequência na definição de outros itens importantes da minha pesquisa. Então, a definição aí do objetivo, ela envolve uma inspiração e também a transpiração. Né? Tem um trabalho aí de levantamento bibliográfico. Nessas horas, muitos alunos, não aguento mais, eu estou lendo o trabalho, cada trabalho que eu leio me remete para mais 15. E aí eu tenho que ler esses trabalhos, e é muita coisa, e eu não consigo entender. Eu falo para os meus alunos, calma, vai lá, com paciência, né? Como eu falo, quem faz pesquisa é porque gosta de aprender. Então, vai lá, leia. Tá? Com o tempo, os conceitos começam a ficar mais tranquilos para vocês. Vocês começam a se familiarizar com as informações, com os métodos, com os principais autores daquela área, e tudo começa a ganhar forma na cabeça de vocês. É assim que vocês adquirem conhecimento. Tá? Transformam a informação num conhecimento. Importante em relação ao objetivo. Primeiro item, para mim, é fundamental. Esse objetivo tem que ser verificado no final do trabalho. Que nem eu falei, muitos autores, muitos pesquisadores colocam um objetivo no início do trabalho e esquecem dele. Na hora que você banca, né? A banca vai ler seu trabalho. Pega na introdução, tá claro para mim o que ele quer fazer. Vai lá para a conclusão. Chega lá na conclusão, não tem uma sentença dizendo nada sobre o objetivo. E aí? Esse objetivo foi ou não foi alcançado? Um bom trabalho de pesquisa é quando você tem na introdução claramente definido qual é seu objetivo. Durante toda a sua leitura do trabalho, do artigo, da monografia, que seja, você vai sendo convencido, e convencido num bom sentido, não é no mau sentido não, convencido de acordo com o quê? Com os dados que são apresentados, os conceitos, a fundamentação teórica, os experimentos, a análise desses dados, toda uma parte de passo a passo que foi desenvolvido, visando o quê? Alcançar o objetivo. E no final, o leitor lê, né, e conclui junto com você que o objetivo foi realmente alcançado, de uma maneira irrefutável. Ele não tem dúvida disso. Esse é um bom trabalho de pesquisa. Então, tomem cuidado quando vocês fizerem o trabalho de vocês. Né, na última passada, depois de anos e anos trabalhando nesse trabalho, tomem esse cuidado específico, porque para vocês vai ser muito trivial. Né, vai parecer que, obviamente, o objetivo foi alcançado. E não necessariamente. Então, tomem cuidado para não perderem o foco. E esse objetivo ele não pode ser trivial, e aí tomem muito cuidado. Minha área de pesquisa também é o processamento de língua natural. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as formas da língua que a gente usa para expressar as nossas ideias. Então, tomem cuidado, porque o
a ideia é que o objetivo de vocês ele seja definido usando verbos como demonstrar, provar ou melhorar alguma coisa que já existe. Ou seja, algum tipo de ação que envolva pesquisa. E não objetivo definido como propor, estudar, apresentar. Propor e apresentar, bem, eu simplesmente proponho. Eu vou propor para vocês que a gente vai tomar um café agora. Pronto. Está alcançado o meu objetivo, acabei de propor. Tá certo? Tomem cuidado com isso. Ah, professora, é só uma palavra, né? Não tem tanto impacto assim. Tem sim. A palavra é o teu meio que você usa para poder difundir a tua informação. Então, tem que tomar cuidado como você usa essa palavra. E estudar, eu brinco com os meus alunos, o trabalho não tem objetivo de estudar nada. Quem estuda são vocês. Não é? Eu nunca vi um trabalho estudar. Quem estuda são os alunos. Você que precisa estudar para suprir toda aquela carência de conhecimento necessário para desenvolver um bom trabalho. Então, estudar é objetivo seu e não do seu trabalho. E para a gente avaliar esse objetivo, eu coloco aqui algumas perguntas também, né? Qual que é a questão de pesquisa que está sendo proposta nesse trabalho? Então, a partir de agora, quando vocês forem ler os artigos científicos, aquela pilha lá que está no EndNote de vocês, quando vocês forem ler o trabalho, façam essa pergunta no próximo trabalho. Né? Qual que é a questão de pesquisa que está sendo proposta aqui? Ela é uma boa questão? Ela é relevante? Ela já foi respondida alguma vez? Tá? Então, essa indagação é muito importante no momento em que você está lendo um novo trabalho, no momento que você vai definir o teu objetivo. E ao final do trabalho, é importante a gente perguntar, a questão colocada foi respondida? Tá? Adequadamente? Então, você vai ler o artigo, vai lá no início, você vai ver qual que é o objetivo proposto. No final do trabalho, façam essa pergunta. Aquela questão que foi colocada lá no início do trabalho, ela foi respondida? Eu estou convencida de que ela foi respondida? Todos os experimentos necessários para provar que ela foi respondida, eles estão apresentados aqui? Os dados foram analisados da maneira adequada ou ficou alguma coisa por ser feita? Tá? Então, de novo, olha lá, a gente está desenvolvendo aqui o senso crítico de você olhar para o trabalho dos outros e para o seu próprio e fazer essas perguntas. Tá certo? Outra pergunta também, né? A questão foi respondida com uma contribuição adequada para a área? Então, quando a gente é banca de doutorado, você espera uma contribuição para a área que tenha um impacto diferente de quando você é banca de mestrado. Você sabe o trabalho que foi desenvolvido, o know-how que aquele aluno tinha no começo, tá? E que foi desenvolvido durante a sua pós-graduação. Então, o nível de exigência ou impacto esperado é diferente. A gente quer saber se o impacto está adequado com aquele nível de titulação esperado. O tema, né? Então, o objetivo, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí na cabeça de vocês. Depois eu finalizo, eu resumo com algumas perguntas, tá? Que eu acho que vocês poderiam imprimir e deixar aí do lado do computador de vocês, para ajudar a encontrar esses elementos. Mas o objetivo, eu espero que esteja mais claro aí no sentido de qual é o que eu quero desenvolver no meu trabalho, tá? O tema, ele é aquela grande área, né? Então, o tema, eu tenho um tema de pesquisa, por exemplo, meu exemplo aí, né? Eu poderia ter o meu tema de pesquisa, a origem da espécie da galinha. Eu quero saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Esse é meu problema, né? A minha questão, a minha pergunta em aberto, tá? Então, o meu tema, ele sugere o problema que eu quero tratar, por exemplo, né? A origem da galinha, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E qual que é o enfoque da minha questão? No meu exemplo lá do aquecimento global, eu poderia falar, eu quero só o impacto financeiro do aquecimento global. Então, eu posso delimitar aí no meu tema um enfoque. Que não seja um tema muito aberto, né? Porque o tema, a gente sempre começa o trabalho contextualizando o tema. Falar de aquecimento global, nossa, eu posso falar de tanta coisa. Por isso que eu quero afunilar, né? No aquecimento global, o impacto financeiro do aquecimento global nos países de terceiro mundo. Pronto, já diminuiu a contextualização que eu tenho que fazer. Senão, se eu for falar do aquecimento global, tem que falar de tudo. Tá? Então, foco. Senão, vocês não conseguem fazer o trabalho. E aí a gente pode também definir como uma especificação de grandes áreas. Por exemplo, no caso da origem da galinha, eu posso começar lá da biologia, da zoologia, da ornitologia, e falar o que for relevante para aquele trabalho que eu quero apresentar. Tá? Então, o tema é aquela grande área dentro da qual o meu trabalho vai ser desenvolvido. Algumas questões importantes sobre o tema, não é? Tem que ter uma compatibilidade entre com o tema e o orientador, com quem você quer trabalhar, não é? Não adianta você ter um tema lindo, maravilhoso, e o teu orientador
não se sentir confortável, tá? Naquela área de pesquisa. Porque a contribuição que ele vai dar para o seu trabalho não vai ser aquela ideal. Então, procurem um orientador relacionado ao seu tema, ou procurem um tema relacionado ao orientador com quem você quer trabalhar. Ele tem que trazer uma contribuição para a área na qual a pesquisa vai ser desenvolvida. De novo, né, a gente não faz pesquisa por fazer. Eu falo para os meus alunos, se você faz um mestrado e um doutorado só pelo título no final, você está fazendo pelo motivo errado. Porque quando você tiver o título, você defendeu, e a banca fala, parabéns, você é mestre, e pronto. Você vai sentir um vazio. Eu sou mestre, e daí? Tá? Então, você faz um trabalho de pesquisa, uma pós-graduação, pelo processo. É o passo a passo que faz de você um profissional melhor. É o aprendizado contínuo do processo de pesquisa. Tá? E a gente só aprende a fazer pesquisa fazendo. Por isso que tem que ter a dedicação. E o tema ele tem que estar relacionado também com uma perspectiva de desenvolvimento profissional de vocês. Eu quero seguir a área acadêmica. Não, eu quero ir para a indústria. Então eu quero pesquisar um tema que me interessa, que eu goste. Porque pesquisador, gente, não termina sexta-feira às 6 horas da tarde, fecha o expediente, vai para casa, você vai pensar na pesquisa segunda-feira, 8 horas da manhã. Não. Pesquisador não descansa. Tá? Pesquisador anota em guardanapo de papel, tá atrás da lancheira do filho, tá? Fica anotando as ideias lá de pesquisa o tempo todo, no celular hoje em dia, né? Então, tira foto das coisas. Tá? A gente não para, a gente não desliga. Por quê? Porque a gente faz o que a gente gosta. Cuidado, tá? Esse tema não pode ser um tema só de oportunidade. Tá todo mundo hoje usando Deep Learning. Eu vou ter que inventar uma pesquisa que usa Deep Learning. Não é bem assim. É importante estar atento e antenado às tecnologias novas, está todo mundo usando? Sim, se está todo mundo usando, tem um motivo, né? Deve ser bom. Mas você não pode escolher, usar, só fazer, só porque todo mundo faz. Eu vou fazer agora qualquer coisa relacionada à Olimpíada. Tá? Só porque é a Olimpíada? Não. Tem que ter algo a mais, tem que trazer uma contribuição para a área, para a ciência, para a sua carreira. Tá? Então, dentro do tema, a gente delimita numa questão, num problema que ainda precisa ser tratado. Então, o problema, o que ele é? Ele é aquele fato ou fenômeno que ainda não possui resposta ou explicações, ou as possui, mas de uma maneira ainda muito limitada. Elas não são as mais satisfatórias. Tá? Ainda há o que ser trabalhado. E nesse processo de levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica que vocês fazem, nesse senso crítico, vocês também podem se perguntar. E no momento das perguntas, tipo, o problema foi resolvido da maneira adequada, vocês podem chegar a respostas do tipo, não totalmente, né? Tem uma questão aqui que ainda não foi investigada. E essa questão que ainda está em aberto é a lacuna. É uma lacuna. A lacuna abre portas para trabalhos futuros. Pode ser o trabalho de vocês. Então, uma questão ainda que está sem solução, ou ainda não tem a melhor solução, ela pode se tornar o problema da pesquisa de vocês. Tá? O problema, gente, é a mesma coisa que o objetivo, só colocado de uma maneira diferente. Né? O problema é aquela questão que precisa ser respondida. E seu objetivo? É responder a questão. Tá? Então, tem o tema, problema e objetivo, eles meio que se mesclam aí na nossa definição. E a gente parte para os trabalhos relacionados, uma parte imprescindível de qualquer trabalho de pesquisa. Tá? Não tem como você fazer um trabalho de qualidade sem você saber o que os outros já fizeram, estão fazendo na área, no tema que vocês escolheram trabalhar. Os trabalhos relacionados, eles são um produto da revisão bibliográfica. Então, às vezes o aluno me pergunta, professora, qual que é a diferença entre revisão bibliográfica e trabalhos relacionados? Né? Ou qualquer outro nome que você dê para essa seção do seu artigo, em que você apresenta o que os outros fizeram. Tá? Os trabalhos relacionados, eles são a consequência, o produto que sai da tua revisão bibliográfica. E aí, quando eu falo sobre trabalhos relacionados, então eles vêm na tentativa de suprir essa carência que o pesquisador tem de conhecimento para poder desenvolver o trabalho. Você não vai começar agora a fazer o trabalho sabendo tudo sobre ele, não. Muito pelo contrário, você vai terminar o seu mestrado, o seu doutorado, achando que você não sabe tudo e provavelmente não sabe. Tá? Então, não é assim, você acha que você não começa sabendo tudo, você termina sem saber tudo. É esse que é o problema. Ou a grande mágica, né, da pesquisa, que ela nunca termina. Então, a revisão bibliográfica a gente faz para suprir a nossa necessidade de conhecimento. De novo, é nossa, né? Então, somos nós que temos que estudar, e não o trabalho que visa estudar. Essa tarefa ela tem que ser muito bem planejada e conduzida.
A gente pode usar as ferramentas, né, que nossas colegas mostraram aí agora há pouco. Sim, devemos usar as ferramentas para nos ajudar. Mas o humano que está atrás, ali na frente ali da máquina, é que tem capacidade de dizer se aquele trabalho é ou não é relacionado com o que ele quer fazer. Tá? Então, ela tem que ser planejada e conduzida, muito bem planejada e conduzida. Você não pode perder o foco em nenhum momento do que você quer fazer. Eu quero trabalhar, então, sobre resolver o problema, descobrir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então eu vou estudar sobre a metamorfose da borboleta. Um lindo tema, mas não tem nada a ver com o seu. Tá? Estudar um pouquinho sobre a origem de outras espécies, como é que as espécies sofrem mutações, como é que um organismo se torna, adquire a capacidade de se reproduzir, ou seja, gerar o próprio ovo. E começa a ficar interessante, parece que tem a ver com o seu trabalho. Tá? Então, tomem cuidado para não perder o foco. Então, muitos alunos falam, nossa, é muita coisa para ler. Será que você não está abrindo demais? E perdendo o foco do seu trabalho? Certo? Cuidado com a síndrome da intersecção esquecida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso alguma vez, né? É simplesmente vocês chegam para o orientador de vocês e falam assim, mas eu não encontrei nada parecido com o que eu estou fazendo, professor. Eu procurei, não achei. Tá? Não existe isso, gente. Tá? Ninguém está fazendo algo tão inovador. E se for, pode ter certeza, tem algum trabalho relacionado. O trabalho pode estar relacionado ao seu de maneiras variadas. Ele pode ter usado a mesma técnica que você quer usar. Ele pode ter solucionado um problema muito similar ou igual ao que você quer resolver, mas num outro domínio, por exemplo. Tá? Então, tinha um problema que foi resolvido lá no domínio médico. Eu quero utilizar um problema similar aqui no meu domínio da química. Então, o problema é similar. Então, você tem que olhar para aquele trabalho. Como é que aquele problema similar foi resolvido lá? Será que a técnica que ele usou não é interessante para mim? Então, os trabalhos podem ser relacionados aos seus de maneiras muito variadas. Então, com certeza, você encontra alguma coisa que está relacionada ao seu trabalho. Se não encontrou, é falta de procura. Tá? Procurou da maneira equivocada ainda. Tá? Então, algo semelhante tem que ser apresentado como referência. Ninguém faz um trabalho de pesquisa sem mostrar trabalhos relacionados. Tá? Quantos, professoras, sempre me perguntam, né? 1, 2, 3, 15, 500 citações, quanto o meu trabalho tem que ter? Não tem número mágico. Tá? Você tem que se sentir confortável com a quantidade de informação que você está apresentando para o seu leitor, para que ele consiga entender tudo o que você fez no seu trabalho. Essa que é a verdade. Aí a gente parte para coisas mais palpáveis, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre os trabalhos relacionados, quando eu falar um pouquinho sobre as etapas da pesquisa. Mas a gente parte, então, para o que eu vou usar para resolver o meu problema? Então, o método, o que é o método? Ele é o conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir um determinado objeto ou desenvolver certos procedimentos, comportamentos. Então, o método, na verdade, é o passo a passo que vocês seguem para resolver o problema de vocês, para atingir o objetivo de vocês. Então, o caminho, passo a passo, é o método. Não tem como eu falar para vocês qual é o método que você vai usar na sua pesquisa. Não sei nem qual é a sua pesquisa. Eu não sei nem qual é o método que eu vou usar na minha pesquisa amanhã. Cada pesquisa tem as suas características, peculiaridades, o melhor passo a passo a ser feito. Eu sei o geral das áreas em que eu trabalho, eu sei os procedimentos normais que nós realizamos. Mas os de vocês, para cada um, para cada área, é difícil. Tá? As técnicas, na verdade, que a gente emprega durante o desenvolvimento do nosso trabalho, elas dão suporte para o nosso método. Então, em cada etapa do meu método, cada passo do meu método, eu posso ter um conjunto de técnicas diferentes. Então, eu posso ter técnicas relacionadas à realização dos meus experimentos, como é que esses meus dados vão ser coletados, como é que os meus dados vão ser analisados, quais são as medidas de avaliação que serão usadas, como é que eles vão ser comparados, estudo de caso com quantas pessoas, às vezes você quer envolver indivíduos, como é que esses indivíduos serão selecionados. Tá? Então, são todas essas peculiaridades de cada passo do seu método é que são as suas técnicas, são as ferramentas que a gente usa para desenvolver. Agora vem para mim o elemento mais difícil dos alunos, a hipótese. Né? Quais são as hipóteses da sua pesquisa? Quando a banca faz essa pergunta para o aluno que não sabe o que significa hipótese, ele gela. Tá? Gente, a hipótese nada mais é do que uma solução provável para o seu problema. Ela é uma suposição formulada pelo pesquisador a respeito das possíveis soluções para o problema de pesquisa.
Então, por exemplo, no meu exemplo lá do ovo e da galinha, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Alguém tem alguma dica? Tá. Minha suposição é que quem veio primeiro foi a galinha. Na verdade, isso já foi provado, né? Então, quem veio primeiro? A galinha. Por quê? Porque só um indivíduo completamente maduro consegue produzir seu próprio ovo. E aí se reproduzir. Então, essa é a minha suposição. Da onde veio? Do conhecimento de outras espécies, de como essas espécies evoluem. Então, a minha hipótese, ela não vem da minha cabeça só. Ela vem, claro, do meu entendimento de tudo aquilo que eu li. Então, ela está fundamentada nos trabalhos que eu usei como base. Então, ela é uma teoria provável, mas ainda não demonstrada. O meu objetivo de pesquisa é demonstrar a hipótese. É o que diferencia o nosso trabalho científico de um trabalho meramente técnico. Um trabalho técnico, você faz o que precisa ser feito, sem ter uma hipótese de pesquisa por trás. Tá? A hipótese de pesquisa, num trabalho científico, ela vai nortear todas as suas decisões. Por que você escolheu aquele método? Por que você fez aqueles experimentos? Porque você tinha por trás do seu trabalho uma hipótese. Então, você vai fazer testes com galinhas e coisas do gênero para verificar quais são as possibilidades de mutações, de qual elemento que ela veio antes, qual outra espécie que ela veio antes. Para quê? Para poder embasar e demonstrar de uma maneira irrefutável, afinal, que a tua hipótese foi comprovada. Tá? Ela diferencia, então, ela direciona todo o meu trabalho de pesquisa e, no final, ela tem que ser demonstrada como comprovada ou refutada. Tá? Ou seja, a tua hipótese é aquela possível solução para o seu problema. Ela dá um enfoque ao seu objetivo, guia como é que o seu trabalho tem que ser realizado. A gente tem que justificar praticamente tudo no trabalho. Né? Quanto mais coisas você justificar no seu trabalho, menos margem você deixa para a banca te questionar. Né? Então, alguns exemplos de coisas que temos que justificar. Por que vocês selecionaram aquele objetivo, aquele tema? Né? Então, como é que a gente justifica? Respondendo essas perguntas aí. Ó. Por que é relevante estudar esse tema? Então, a gente vê naquela contextualização que você apresenta o tema de pesquisa, você apresenta as lacunas daquele tema que ainda não foram investigadas. E por que é importante, então, a gente alcançar esse objetivo? Respondendo essas perguntas, vocês conseguem justificar a escolha do objetivo da pesquisa de vocês. A hipótese, como é que a gente justifica a hipótese? Como é que eu justifico uma possível solução do meu problema? Que nem eu falei para vocês, com base na literatura, na fundamentação teórica, tá? Naqueles trabalhos relacionados que você leu e trabalhos que resolveram problemas similares aos seus, que usaram a técnica para resolver um problema que também é um aspecto que também ocorre no seu problema. Então, assim você fundamenta a tua hipótese. E também a gente pode fundamentar a hipótese com estudo de caso, com dados que a gente colhe anteriormente para fazer a pesquisa, e aí você fundamenta, então. Então, eu tenho a minha hipótese que meu novo método vai superar o estado da arte. Por quê? Porque por causa desse experimento que eu fiz, num ambiente mais controlado, ainda restrito, mas ele já teve essa característica que eu acho que vai solucionar meu problema. E aí a gente justifica praticamente tudo, né? As pessoas, tem orientador que gosta muito que a gente justifique cada uma das escolhas. Por que você usou aquela técnica e não outra? Por que você usou aquela medida de avaliação e não outra? No caso de quem é da computação, por que essa linguagem de programação e não outra? Por que esse sistema operacional e não outro? Tá? Você pode justificar muitas coisas do seu trabalho. Justifique todas aquelas que você acha que dão margem para questionamento do seu leitor, tá? Da sua banca. O que são os resultados esperados? Né? Resultados esperados nem sempre estão presentes nos trabalhos, mas quanto mais coisa a gente colocar no trabalho, mais você, autor do trabalho, mostra que você tem conhecimento do impacto do seu trabalho na sua área de pesquisa. Resultados esperados é um exemplo. Tá? É uma coisa que você não é obrigado a colocar, não é obrigado a saber, e muito menos é obrigado a garantir. Tá? Então, são aquelas situações que o pesquisador espera que ocorram, caso não, na verdade, é quando seus objetivos forem alcançados, porque seus objetivos serão alcançados. Tá? Então, a resposta para essa pergunta, né? O que possivelmente mudaria no mundo se os objetivos propostos forem atingidos? Na verdade, quando os meus objetivos forem atingidos, o que vai mudar no mundo? Então, se eu demonstrar que quem veio primeiro foi a galinha e não o ovo,
O que eu tenho como resultado esperado? Então, quer dizer que quem veio primeiro foi a galinha e não o ovo. Então, é impossível ter um ovo de galinha sem ter uma galinha antes. Essa é a conclusão a qual eu chego. Então, se a galinha sumir, sumiu o ovo. Então, resultado esperado. Eu espero, então, que haja aí uma força mundial para que a gente proteja a galinha. Mas eu vou controlar isso? Não, como? Eu não cuido do mundo todo, eu não mando nas pessoas do mundo. Isso é só um resultado esperado. Então, a gente tem como resultado esperado quando você demonstra que uma nova técnica resolve um problema que existia aí há anos de uma maneira muito melhor do que as técnicas que já existiam. O que você espera? Que todo mundo passe a usar aquela técnica. Mas você vai controlar as pessoas para que elas usem? Não. Foge do escopo do seu trabalho. Tá? Então, a diferença entre os resultados esperados e os objetivos é exatamente essa. O objetivo, você é obrigado a mostrar no fim do seu trabalho que você alcançou o seu objetivo. É seu objetivo. Você tem controle sobre ele. Você tem que provar que ele foi alcançado. Resultados esperados não. Foge do seu escopo. Então, por que eu vou apresentar? Porque isso mostra que você tem um conhecimento do impacto da tua pesquisa. Ela não fica restrita só ao seu trabalho. Ela tem um impacto maior na área. Todo trabalho tem limitação. Tá? Por mais que a gente tente resolver todos os problemas, ou da melhor maneira possível resolver aquele problema, tem limitações. Tá? Então, são aqueles aspectos do trabalho que o pesquisador tem consciência, sabe da importância, mas ele não tem condições de tratar naquele momento. Então, eu sei quais são as limitações do meu trabalho. Eu precisaria ter um equipamento tal, mas eu não consigo, então eu vou ter que fazer com esse equipamento. Ou eu precisaria, na minha pesquisa, atingir uma população de 1 milhão de pessoas para poder fazer análise, mas eu não tenho condição de fazer uma análise com 1 milhão de pessoas. Então, eu vou fazer uma análise restrita com 10 mil pessoas. Tá? Então, você tem que ter noção da tua limitação e apresentar isso de uma maneira muito clara. Às vezes, os pesquisadores têm medo de apresentar a limitação do trabalho porque acham que isso vai diminuir o trabalho. Não adianta tentar esconder, a banca sabe. Tá? Quem está avaliando o teu artigo quando você submete para uma revista, ela sabe qual é a limitação do trabalho. Você esqueceu que eles são pesquisadores na área? Eles conhecem o domínio em qual você está trabalhando. Então, não adianta tentar esconder a limitação do seu trabalho. É pior, porque ele vai dar a impressão de que você não conhece a limitação do seu trabalho, e deveria. Então, toda pesquisa tem limitações, tá? Isso não diminui a qualidade, a importância da pesquisa. E é importante que o pesquisador tenha consciência dessas limitações e não as esconda. E, por fim, a gente fecha com os trabalhos futuros, né? Nesses nossos 10 elementos principais aí de todo o trabalho de pesquisa. A pesquisa não para, né? E a gente nem quer isso. Quando você termina um trabalho de pesquisa, você quer que ele continue dando frutos, que as pessoas continuem utilizando e seguindo o seu trabalho. Tá? Então, os trabalhos futuros são as ideias que não puderam ser colocadas em prática, geralmente por questão de tempo. Né? A gente já não tem mais tempo, fôlego, precisa entregar aquela monografia, precisa defender, precisa mandar o artigo, que já está na deadline. E elas servem para que os outros pesquisadores possam, ou mesmo você, né, possam continuar o trabalho. Tá? Então, é muito interessante da gente colocar, de novo, é obrigatório? Não é obrigatório, mas, de novo, mostra para a banca, para o leitor, que você tem um conhecimento do seu trabalho, você sabe que o impacto dele não termina ali, no ponto final do seu artigo. Tá? Que ele pode ter continuidade, e você até cita quais são essas possíveis continuidades do seu trabalho. Tá? Então, elas servem aí para aumentar a visibilidade e, possivelmente, o impacto da pesquisa que você desenvolveu. Então, fechando aqui, resumindo esses 10 elementos, né? Então, isso que eu falei para vocês, assim, tentem mentalizar essas perguntas. Então, o que é o objetivo? A partir de hoje, né, quando forem ler um artigo, olhem para lá e falem assim, ó, o que é o objetivo? É a resposta da pergunta, para que essa investigação está sendo realizada? Tá? O tema, o que será investigado? O Rui, eu continuo ainda mais um pouco, tá? O que será investigado? Tá? É o tema, o grande tema aí da nossa pesquisa. O problema, qual que é aquela questão que o autor deseja responder? Os trabalhos relacionados, revisão bibliográfica, com base em que a investigação vai ser ou foi realizada? Depende do momento que você escreve isso, né? O que já foi feito de similar? Método e técnica, como é que o objetivo vai ser alcançado ou foi alcançado? Com quais técnicas foram aplicadas? Qual que é a provável solução do meu problema? Isso responde à minha hipótese, tá? Isso define a minha hipótese. Eu consigo encontrá-la lá. Justificativas, eu posso justificar, por exemplo, objetivo e tema e hipótese. Essas são as principais. Então, objetivo e tema, isso tem que estar claro. Por que é importante estudar esse tema ou alcançar esse objetivo? Essa é a motivação do seu trabalho.
Você tem que motivar o leitor. Tá? E a hipótese, o que leva a crer na verdade daquela hipótese? Como? Com trabalhos de base, aqueles trabalhos relacionados que você cita e você demonstra que algo similar foi utilizado naqueles trabalhos e teve um bom resultado. Por isso você acredita que vai ter um bom resultado no seu. Resultados esperados. O que vai mudar no mundo depois que o meu objetivo for alcançado? Limitações do trabalho. O que esse trabalho não trata? O que ficou de fora? E trabalhos futuros. Quais são os possíveis trabalhos decorrentes desse que eu acabei de ler? Ou do meu trabalho? Tá? Então, eu aconselho a todos que façam essas perguntas em todos os trabalhos que vocês lerem e nos de vocês também. Isso tudo tem que estar claro. Tá? Tem que estar claro na cabeça de vocês, tem que estar claro em qualquer texto que vocês forem escrever sobre o trabalho de vocês. E só para fechar, como eu falei, não tem como eu falar da metodologia, né, do que você vai fazer a partir de agora na sua pesquisa, o que você vai usar como método, quais são as técnicas que você vai aplicar. Depende de cada trabalho. Mas todo trabalho a gente consegue dividir em 4 etapas bem genéricas, como vocês podem ver, não tem como ser mais específica do que isso. A primeira etapa é aquela que eu já falei um pouco para vocês, que é a determinação do tema, problema, objetivo. Tudo junto aí, né? Porque a gente define os 3 da mesma maneira, assim, no mesmo processo, né? Cíclico, mas é no mesmo processo. A revisão bibliográfica, eu vou falar brevemente. E aí a gente constrói esse trabalho, né, na nossa cabeça, principalmente antes da escrita, você faz uma construção lógica daquilo que você quer apresentar. E se ele é feito antes, por exemplo, numa etapa ainda prévia do desenvolvimento de trabalho, você consegue até prever como é que vai ser o desenvolvimento. Não na íntegra, porque no meio do desenvolvimento você pode surgir novas ideias e novos experimentos e novos caminhos a serem seguidos. E depois a gente vai para a redação do texto, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que vocês têm outra apresentação sobre escrita científica. Mas a determinação do tema, problema, objetivo, ela segue aquele fluxo que eu já mostrei para vocês, né? Então, a gente tem uma parte aí, uma ideia, uma fase de invenção, tá? Na qual aí, o pesquisador tem a ânsia de trabalhar com alguma coisa, ele ainda não sabe exatamente como, exatamente em que, tá? Especificamente, mas ele tem a ideia de trabalhar com aquele problema, com aquele tema. Aí ele vai, faz a pesquisa para fazer um levantamento aí, dos fatos, das ideias, que vão ajudá-lo a definir de uma maneira mais amadurecida qual que é o objetivo da pesquisa. E aí ele parte, então, para o desenvolvimento focado naquele objetivo. Cuidado para não ficarem, definem um objetivo, depois de 3 meses mudam o objetivo, vão para outro objetivo, porque toda essa etapa que demanda tempo de levantamento bibliográfico, refinamento, para poder definir o seu objetivo, essa etapa não vai ser totalmente perdida, porque o conhecimento sempre soma, né? Não é descartado. Mas tomem cuidado para que vocês não percam muito tempo voltando para definir outro objetivo e mudando toda hora, tá? A revisão bibliográfica, aqui eu apresento assim, bem umas perguntas, para tentar ser bem prática, né? Para que serve? Serve para embasar o nosso trabalho, para suprir a carência de conhecimento que o pesquisador tem, e a gente vem da revisão bibliográfica com a informação necessária. Então, eu sei qual é a motivação do meu trabalho, eu sei quais são as lacunas existentes na área, eu sei quais são os métodos que são utilizados, as técnicas, tá? Eu sei as medidas de avaliação, eu sei o desempenho que geralmente é encontrado para a solução desse problema, eu sei quem é o estado da arte. Então, a revisão bibliográfica traz todo o embasamento que eu vou precisar na hora de escrever inúmeras partes do meu trabalho. Então, a revisão bibliográfica ela não gera só a seção de trabalhos relacionados. Ela gera muito conteúdo para toda a tua escrita científica. Tá? O que a gente apresenta? Né? Precisa apresentar algo semelhante ao trabalho. Né? Então, a abordagem mais semelhante de todas, por menos semelhante que pareça, ela tem que ser apresentada. Tá? É importante que a gente mostre o que os outros fizeram e depois demonstre em que o seu trabalho difere dos outros. Eu falo para os meus alunos, quando vão fazer a sessão de trabalhos relacionados, não é para falar A fez isso, B fez aquilo, C fez aquilo, D fez aquilo. Não, não. A fez isso, que é diferente do que B fez, por quê? Que é diferente do seu porquê. Tá? O que tem de vantagem, o que tem de desvantagem. Porque se é simplesmente para saber o que A, B e C fez separadamente, eu vou ler A, B e C, não preciso ler o seu trabalho. O que o seu trabalho me traz a mais? É esse conhecimento, essa capacidade de saber o que os outros fizeram, entender e explicar de uma maneira comparativa. Dá trabalho? Ou se dá. Ninguém falou que ia ser fácil. Tá? Como é que a gente começa
na pesquisa, né? Então, a gente busca os trabalhos relacionados nas diferentes ferramentas existentes para isso, né? A gente viu algumas aqui hoje. Busca aí por palavra-chave, autores, o que vocês quiserem. Tá? Tem áreas que é mais fácil a gente buscar de um jeito, tem áreas que é mais fácil buscar de outro. Tem palavras-chave que, nossa, são bem ambíguas. Tá? É difícil de você jogar lá numa ferramenta para você achar que você vai achar de áreas diversas, que não tem necessariamente a ver com a sua. Como é que a gente faz a revisão bibliográfica? Usando aí uma coisa que tradicionalmente é chamada de fichas de leitura. Né? Antigamente, o pessoal da velha guarda fazia isso em papel. Tá certo? Escrevia lá, pegava uma cartolina, escrevia lá a referência completa e saía anotando à mão, de lápis, na cartolina, tá? Todas as informações importantes sobre aquele trabalho. Hoje em dia, a gente tem ferramentas virtuais que fazem isso para a gente e é uma maneira muito mais fácil depois a gente aproveitar. Só tomem cuidado com copiar e colar. Né? Porque na ferramenta virtual, o que a gente faz? A gente chega lá e escreve tudo que aquela pessoa disse do trabalho dela. Depois, quando você for usar, daqui a 1 ano, para você escrever a sua tese, você já nem vai lembrar se aquilo lá foi o que a pessoa disse ou foi o que você entendeu do que a pessoa disse. Isso tem uma diferença muito grande, porque você pode cometer plágio ou não. Então, o que eu falo para os meus alunos é Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que está no texto da outra pessoa, põe entre aspas já. Que você sabe que se tiver entre aspas, não é seu. Na hora que você for escrever sua tese, você é obrigado a reescrever. Ou, se não conseguir reescrever, continua usando a aspas e faz uma citação direta. Tá? Então, tomem cuidado como que vocês utilizam aí as ferramentas virtuais. Então, vêm para ajudar, mas podem fazer com que a gente cometa um plágio acidental. Mas é para usar? Por favor, façam isso. A leitura, gente, nessa revisão bibliográfica, ela deve ser uma leitura crítica. Não é para aceitar passivamente tudo que vocês leem, não. É para questionar. Não é? Perguntas como, de onde que o autor tirou as ideias dele? Ele falou que esse método é o melhor que existe, mas ele não citou nenhuma fonte. De onde que veio essa informação de que é o melhor método, ou que é o método mais usado? Se ele não está citando nenhum trabalho, de onde veio isso? É para duvidar, tá? É para questionar. O que foi obtido como resultado do trabalho? Isso tem que estar claro. Se você lê um trabalho que avalia 3 técnicas diferentes e no final não sabe qual delas é a melhor, peraí, tem alguma coisa errada na apresentação dos resultados. Alguma coisa ficou faltando. Qual que é a relação desse trabalho com os outros da área? Se ele se diz o estado da arte, ele fez a comparação adequada com os demais, para ele poder se auto-intitular o estado da arte? Tá? Qual que é o próximo passo razoável para dar continuidade para essa pesquisa? Dessa pergunta podem surgir oportunidades para o trabalho de vocês. Essas lacunas aqui, ou esses trabalhos futuros, podem, instigar vocês a falar, então eu quero resolver esse problema que ficou em aberto. Que ideias de outras áreas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho? Ou então, quais ideias desse trabalho, que não necessariamente é da sua área, você poderia aproveitar no seu? Tá? Então, é para fazer uma leitura crítica do trabalho dos outros e do trabalho de vocês também. Então, quando vem lá a revisão dos congressos e as revistas que a gente submete, quando vem a revisão, seu trabalho rejeitado, seu primeiro momento é falar, nossa, briga, né, com o revisor. Não, esfria a cabeça e depois vai ler a revisão dele. Vocês vão ver, nossa, realmente, meu objetivo não estava claro. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, esqueci de explicar como é que era o método. Tá? Então, tem fundamento. Tá? Não sempre, mas a maioria, graças a Deus, tem fundamento aquela revisão. Aprendam com ela também. E a construção lógica do trabalho, é importante que o aluno, na medida do possível, talvez não durante o desenvolvimento do trabalho, que é mais difícil, porque você tem passos e passos que você nem consegue prever como serão. Mas, na hora de escrever o artigo, construam logicamente, ou um esboço mesmo, antes de fazer a escrita. O que você quer contar naquele teu artigo? Organizem as ideias. Deixem isso organizado na cabeça de vocês e depois comecem a escrever. Tá? Então, dá para fazer isso também antes de começar a desenvolver o trabalho. E, por fim, a gente termina com a parte de escrita. Então, o produto que fica do trabalho, do nosso trabalho, pelo menos o produto mais visível, é a publicação científica. Na minha área, nós disponibilizamos código também, ou recursos gerados. Eu trabalho com processamento de língua natural. Então, às vezes, eu faço uma ferramenta para lidar com português, ou com inglês, ou com espanhol, que são as línguas que eu trabalho. Essa ferramenta está lá disponível. Então, as pessoas podem usar nas suas pesquisas.
Tá? Ou então, a publicação, mas a publicação é o que mais tem visibilidade mesmo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever esse texto. Eu costumo dizer para os meus alunos que, poxa, se você não demonstra para o teu leitor que você tem o domínio da tua língua mãe, quando você está escrevendo em português, ou da sua língua de pesquisa, quando você está escrevendo em inglês, como é que você vai convencê-lo de que o teu trabalho científico tem qualidade? Se você não consegue saber se é análise com acento ou analise sem acento, qual que é a diferença entre os dois para você escrever na tua monografia, né? Porque o Word não vai grifar. As duas palavras são palavras aceitas na língua portuguesa. É você, o humano, de novo, que está lá na frente do computador, é que tem que saber qual é a palavra que você quer usar. Se você não consegue usar a ferramenta língua portuguesa, como é que você vai provar que a ferramenta que você desenvolveu, que o experimento que você realizou, está correto? Que a sua ferramenta científica está correta? Tá? A língua mãe você fala desde o seu 1 ano e meio de idade. Tomem cuidado. Então, tem que tomar muito cuidado com a escrita científica. Então, a gente tem que tomar cuidado aí também para tentar seguir a escrita baseada naquela construção lógica que foi feita, tá? Porque o trabalho fica mais organizado e demanda menos esforço para ser feito. Usar o conteúdo das fichas de leitura, para isso que você foi anotando tudo enquanto você lia. Tá? Lá naquele trabalho ele definiu um conceito. Gostei muito dessa definição. Deixa eu copiar e colar entre aspas, porque depois eu vou e reescrevo esse conteúdo e utilizo. Então, vai lá nas suas fichas de leitura, retoma aquele conteúdo, relê o artigo, aquelas partes do artigo que são mais necessárias para você ter realmente confiança naquilo que você está escrevendo e faz o seu trabalho. Tá? É importante que a gente apresente todos os dados e análises decorrentes e aí dos experimentos que vocês realizaram. E aí a gente tem que usar de todas as ferramentas. Posso usar figura para explicar os meus métodos, posso usar tabelas para colocar os meus dados, fazer gráficos. Utilizem de tudo que é necessário para que o teu leitor entenda da melhor maneira possível. Se vistam um pouco de professores aí, né? Como é que vocês querem que o leitor entenda aquela informação? E visando a clareza acima de tudo. Tem gente que gosta de complicar o texto só para parecer mais difícil. Tá? Não, gente. Não precisa ficar usando voz passiva. Fala na voz ativa. Tá? Ficar fazendo oração subordinada em cima de oração subordinada. Não, pelo amor de Deus. Seja claro, direto. Sentenças curtas. Eu já peguei trabalho de aluno meu que a sentença tinha 10 linhas. Na terceira você perde. Você não sabe mais o que o cara está falando. Quebra. Tá? De novo, é o uso da ferramenta língua portuguesa, tá? Ou inglesa, que vocês estiverem usando. E para fechar aqui, só para cravar em 1 hora de apresentação, né? Alguns cuidados que eu quero chamar a atenção de vocês para a metodologia científica. Né? Falhas na metodologia científica que colocam, às vezes, o trabalho de vocês em perigo. Primeira delas, perder o foco na revisão bibliográfica. Então, eu tenho como um livro de base que eu utilizo para fazer as minhas pesquisas. Ele conta uma historinha, que é uma das minhas referências que tem aqui no final da apresentação, mas ele conta uma historinha de um aluno que queria falar sobre uma maneira de atravessar um rio, né, de uma margem à outra do rio. E ele foi estudar sobre rios. Água, como é que se forma a correnteza. Gente, e maneiras de atravessar o rio, que é o problema dele, o objetivo dele é descobrir a melhor maneira de atravessar de uma margem à outra do rio. Ele se perdeu. Ele foi estudar sobre outras coisas lindas, e na hora que ele apresentou o trabalho, o que acontece? O trabalho dele não vai ter embasamento teórico nenhum para a pesquisa que ele desenvolveu. Então, tomem cuidado com o foco. A definição equivocada também do objetivo de pesquisa. Tem gente que define um objetivo de uma maneira muito aberta, e aí depois você não vai conseguir comprovar mesmo. Então, tomem cuidado com o foco e a especificidade que você dá para o seu objetivo. E não usem aqueles verbos de propor, apresentar, estudar, tá? Tomem cuidado com isso. Outra falha também que pode colocar por a perigo aí o trabalho de vocês. Falhar na justificativa para as escolhas que vocês realizaram. Então, se você está optando usar uma técnica muito distinta de que toda a literatura utiliza, você tem que justificar muito bem. Senão vai ser a primeira pergunta da banca. Vai ser a primeira pergunta de qualquer revisor para qualquer lugar que você mandar. Por que você usou A e não B? Tá? Se todo mundo usa o Google para ferramenta de busca, por que você está usando outra? Tá? Tem que estar muito bem justificado. Ache lá a sua justificativa e convença de que, tá bom, naquele caso não tinha como você usar o Google. E tem falhas éticas que colocam em risco demais, não só a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, por exemplo, a falha mais comum é o plágio, que aí faz com que a banca questione quanto daquele trabalho é seu mesmo, ou você copiou de algum lugar.
quanto que você tem domínio sobre o que foi feito. E tem falhas éticas também que colocam em risco a credibilidade da ciência como um todo. Falsificar dado, fabricar dado, tá? Isso não se faz. Porque se você olha, tá bom, então um determinado pesquisador provou que uma droga, um medicamento, funciona em 80% dos casos. E aí você descobre, 5 anos depois, que esses dados eram falsificados. Olha o impacto que isso deve ter tido na vida de muita gente. Tá? Então, tomem cuidado com os dados que vocês manipulam, com as informações que vocês apresentam. A gente quer que isso tenha impacto na ciência, mas que seja um impacto bom. Tá? Então, cuidado com as falhas éticas aí também no decorrer do trabalho. Essas daqui são algumas referências, se alguém quiser dar uma olhada. A última delas é a metodologia de pesquisa para a ciência da computação, a que eu uso bastante, que ela tem esse enfoque bem prático, tá? Bem prático para a área de computação. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Bem, estamos na reta final da programação de hoje, mas ainda temos tempo para colocar algumas questões. Eu ponho à consideração de vocês, se quiserem colocar alguma questão à professora. Opa. Com relação à definição dos objetivos, a professora colocou aqui para evitar o verbo estudar. Aí eu fiquei pensando, nossa, mais de 90% dos meus trabalhos têm estudar, ou analisar, ou investigar, que eu acho que eles cabem como sinônimos. Aí não ficou claro para mim o porquê não utilizá-los. Então, eu pensei como substituir. Por exemplo, o determinar. Eu acho que eles não caberiam na mesma situação por conta do significado. Então, eu queria entender melhor por que evitar e se realmente tem que evitar, qual seria um substituto para ele. Tá. Você tem que tomar cuidado com o que você quer estudar, né? Às vezes você quer assim, eu quero estudar a melhor maneira, o melhor método para fazer café, por exemplo, né? Tem gente que coa água, ferve água e depois joga no pó de café, tem gente que põe um pó de café junto na água e tal. Você não quer investigar a melhor maneira, você quer determinar qual que é a melhor maneira, determinar, né? Encontrar a melhor maneira. Então, o estudar só é uma etapa do seu processo, nesse caso. Você vai estudar os diferentes métodos de se fazer o café, mas o teu objetivo mesmo é encontrar o melhor. Então, tem que tomar cuidado com o que você quer. Então, a pergunta não é que você não pode utilizar, mas veja como você está utilizando. Porque, na maioria das vezes, o estudar é só uma etapa do seu trabalho, que é uma etapa sua, que é você quem estuda. Mas o teu objetivo maior é encontrar qual é a melhor forma de fazer alguma coisa, qual é a melhor solução para um determinado problema. Tá? Então, é isso. Parte lá, vai lá para os seus trabalhos e olha, todas as vezes que você definiu, estudar, não sei o quê... Aí você vai ver, não era estudar qual é o melhor método, era determinar qual é o melhor método. E eu estudei os 2 métodos, fiz experimentos, fiz análise e concluí qual era o melhor. Então, o teu objetivo era maior, era mais do que estudar. Tá? Mais alguma questão? Olá. Esse ciclo de refinamento do objetivo que você mostrou, né? Considerando o modelo que é hoje de pós-graduação no Brasil, né, mestrado até 3 anos, normalmente, doutorado 4 anos e meio, e considerando o conjunto de disciplinas que os alunos têm que cursar no início, qual que é assim, o tempo adequado que você considera que o aluno consiga evoluir a um ponto de ter maturidade no objetivo dele? Né? Por exemplo, mestrado, 1 ano e meio, 2 anos, doutorado, enfim. Comentasse um pouco sobre isso e sua experiência, sua visão. Ok. De novo, não tem um número mágico, não é? 5 passadas no ciclo e pronto, condição de parada, né? A gente que é da computação faz a condição de parada. Depois de 5 repetições do ciclo, você para de tentar o objetivo e vai naquele mesmo. Inclusive, o objetivo pode mudar durante o trabalho. Tem aluno que começa, meu objetivo é esse, e no meio do trabalho, ele muda um pouquinho o objetivo e passa a ser outro. Tá? Não pode mudar muito drasticamente, senão você perde grande parte do que você já fez. Então, o objetivo ele ainda pode continuar evoluindo. Mas eu acho que, nesse momento, é que eu tirei... Geralmente, nas minhas apresentações em aula, tem muita figurinha do orientador que fica aparecendo. Né? Como aqui tem alguns alunos que estão fazendo pós-doc, o orientador não é tão presente. Não é? Mais presente no mestrado e no doutorado. Mas muitas perguntas, assim, tipo, até que momento que eu refino o meu objetivo? Até onde eu vou no meu levantamento bibliográfico? Isso é ajuda do orientador.
ele tem a experiência de anos e anos de orientação e da própria pesquisa que ele fez e faz, que ele consegue te dizer, olha, então para aqui, que o objetivo já está adequadamente definido e vamos partir para frente, né? Então, por exemplo, no nosso caso, na computação, um aluno de mestrado qualifica depois de 1 ano. Então, ele entra, faz as matérias, aí ele estuda, faz o levantamento bibliográfico, escreve a monografia e qualifica. Não quer dizer, né, 1 ano inteiro de matéria, ainda tem que estudar e qualificar. Então, às vezes, ele vai para uma qualificação com um objetivo definido, mas que ainda pode ser modificado. E aí a banca ajuda também. Tá? Também tem essa parte. Boa tarde. Minha pergunta é, na escolha de um instrumento de avaliação para ser utilizado em um estudo, para justificar a escolha, geralmente o pesquisador ele foca nas potencialidades desse instrumento. Para justificar a escolha. No entanto, como qualquer outro instrumento, também há fragilidades nesses instrumentos que são apontados por outros autores. E, pelo que eu leio em muitos trabalhos, a maioria das pesquisas tem um enfoque em relação à justificativa em focar aspectos positivos do instrumento. A minha pergunta é, eu posso focar também, deixar claro que, apesar das potencialidades, há também fragilidades e que eu estou ciente disso? Ou isso vai diminuir o trabalho? E eu tenho que omitir que ele não é frágil. Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais conhecimento você demonstra sobre as ferramentas que você está usando, sobre a sua própria proposta, sobre os trabalhos relacionados, maior você passa o teu conhecimento da área. A gente só descobre as limitações quem vai a fundo e investiga. Porque nem você falou, se a maioria dos trabalhos só fala da coisa boa, então você teve que investigar muito para encontrar os problemas. Ou você teve que usar mesmo, né? Colocar a mão na massa para achar os problemas. Então, é válido, eu sou a favor de quanto mais informação quanto mais conhecimento você demonstrar sobre o que você está usando, melhor. Tá? Deixando claro, às vezes você não tem, por exemplo, na minha área, a gente trabalha muito com código aberto, com software livre. Então, às vezes eu sei que aquela opção de software não é a mais indicada para o que eu estou fazendo, mas ela é livre. Entendeu? Eu não quero pagar para poder usar uma outra opção. Então, eu sei da limitação e eu deixo isso claro. E é uma justificativa que ninguém vai poder questionar. A não ser que alguém da banca venha e me dê o dinheiro. Né? Não, compra o software, vai lá, usa o pago. Tá? Então, você estando seguro das suas escolhas, eu acho que eu sou totalmente a favor de apresentar a maior quantidade de informação que você tenha para embasar a tua escolha, positiva e negativa. Tá? Não diminui o trabalho, não. Mostra o seu conhecimento. Os nossos agradecimentos à professora Helena Caselli. Muito obrigado, professora. Parabéns.